Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade. Neste vídeo eu separei 4 problemas que eu tinha, grandes dificuldades, que a Adobe me resolveu 3. E mais ou menos. Me acompanhe, neste vídeo eu vou mostrar para vocês a dificuldade que eu tenho, talvez seja a mesma que você, e como a Adobe resolveu. Trabalhando uma imagem colorida como essa, para mim é sempre um grande desafio. Tudo que eu posso fazer pode afetar estas cores, que são as cores originais que eu vi na hora de fazer a imagem. Às vezes, eu gosto de começar trabalhando a curva de tons. E eu vou criar um contraste nesta imagem, fazendo a tradicional curva de S, onde eu escureço os mais escuros e vou clarear os tons mais claros. Tendo feito um ajuste na curva de tons, eu já modifiquei as cores. Antes, depois, as cores já estão alteradas. Eu posso ainda ir para a cor individual, trabalhar aqui só o vermelho e reduzir um pouco daquela saturação do vermelho. Trabalhar somente com o azul e diminuir o azul, deixando apenas o amarelo, mas isso está ficando muito confuso. O Lightroom me diz o que eu trabalhei, colocando esses pontinhos abaixo de cada um desses controles, que pode ser o controle pontual ou pode ser o paramétrico. No paramétrico, também conhecido como curva de tons, ele deixa que eu trabalhe os realces, os claros, os escuros e as sombras individualmente. Então, eu vou diminuir os realces, vou aumentar os claros, diminuir os escuros, diminuir as sombras. Mesmo assim, as cores estão muito modificadas. Eu vou zerar esse ajuste. Cliquei em redefinir e eu tenho agora as cores originais. Vou voltar ao tratamento de ponto e vou fazer o contraste que eu estava esperando. Na parte mais escura, eu vou puxar um pouquinho para baixo para deixar um pouco mais escuro, e na parte mais clara, um pouquinho para cima para deixar um pouco mais clara. Obtive o contraste que eu desejava, mas as cores foram afetadas. As cores agora estão em um ponto que eu não gostaria. Então, para resolver meu problema, para resolver pelo menos esse problema, a Adobe acaba de introduzir no Lightroom Classic versão 12.4 o refinamento de saturação. Agora, após ter aplicado os ajustes nas curvas, eu posso vir aqui em refinar saturação e trazer o ajuste totalmente para a esquerda, diminuindo a intensidade que ele colocou nas cores e deixando muito mais próximo do original e retendo o contraste. Para mim, isso resolveu um grande problema que eu tinha quando tratava minha imagem na curva de tons. Quando eu acabo de fazer o meu ajuste nas curvas de tons, seja ela em ponto ou paramétrico, o paramétrico trabalha os tons específicos, realces, claros, escuros e sombras. Eu vou fazer um ajuste paramétrico aqui. Eu vou diminuir os realces para ganhar textura, vou aumentar os claros, diminuir os escuros e diminuir as sombras para ganhar mais detalhe na imagem e pronto. Este ajuste foi feito apenas para demonstração. Talvez se eu fosse tratar essa imagem de verdade, eu não fizesse esse ajuste. Agora eu tenho 2 ajustes de curvas dentro da mesma janela. Não sei qual é que eu gosto mais, se o normal de curvas ou paramétrico. Se eu tiver várias imagens selecionadas, eu posso vir em sincronizar e sincronizar esse ajuste que eu fiz na primeira para todas as demais. A Adobe resolveu mais um grande problema para mim. Na hora de fazer a sincronização, eu tinha apenas curvas, marcava em curva e tudo era colocado junto para sincronizar. Agora, eu posso escolher para sincronizar somente a curva paramétrica ou a curva de pontos. E pronto! O que eu fiz, o que eu gostei mais, será aplicado na sincronização das imagens. Eu sempre gosto de reduzir o ruído nas imagens que eu estou trabalhando. Quando eu inicio, eu venho sempre em detalhe, procuro por redução manual de ruído e faço uma redução tanto na luminância quanto na cor. De uma certa forma, isso deixa a imagem plastificada. Então eu gosto de acrescentar algum ruído de volta na imagem para que ela ganhe um pouco da textura de volta, sem deixar que algumas das partes das quais eu tirei o ruído sejam afetadas. Então eu procuro mascaramento. Dentro de mascaramento eu vou clicar no plano de fundo e peço para criar a máscara. Com a máscara criada, ela agora só está afetando o fundo, eu vou resolver o meu problema com
Com a máscara selecionada, agora a Adobe me permite resolver um problema localizado. No caso, essa imagem está toda lisa, sem textura, sem granulado, mas eu gostaria de trazer algum granulado de volta para o fundo. Então eu vou aumentar aqui a intensidade do granulado do fundo, trazendo um pouco da textura de volta, mas deixando os meus personagens principais lisos, sem muita textura, como eu gostaria desde o início lá quando eu estava no painel de controle principal. Como um problema não é criado sem outro também, a Adobe me diz: tamanho e aspereza são configurações globais e compartilhadas em todas as ferramentas de granulação. Vamos ver como é que isso pode me atrapalhar ou me atrapalhou até agora. Quer dizer, resolveu esse meu problema, mas para mim está criando um outro que está me deixando confuso. Pelo menos eu estou confuso. Para efeito de demonstração, eu vou deixar todos em 100. Tamanho e aspereza todos 100 lá no fundo. Vejam o fundo como está. Vou voltar para o painel principal. No painel de ajuste principal, eu procuro efeitos. Em efeitos, eu vou encontrar granulado. Lembrem-se que eu deixei tudo lá em 100, mas agora eu tenho intensidade 0 e tamanho e aspereza 100. Calma, Dilson. Eles disseram que tamanho e aspereza eram globais, então tá certo aí. Tá, tudo bem. Se são globais, eles não vão sofrer um ajuste em cima do ajuste. Se eu colocar intensidade, a intensidade vai afetar apenas agora a parte da frente, mas tamanho e asperezas vão ficar quietos. Ok. Se eu aumentar a intensidade, eu agora afeto tudo. Tudo chum. E isso tá me deixando um pouco confuso. Provavelmente todos os meus ajustes de granulados eu vou fazer no mascaramento e não vou fazer ainda em revelação, porque para mim isso ainda está confuso. Vamos ver se a Adobe vai resolver outra vez mais esse problema. Resolveu o problema de eu colocar o granulado, mas aí piorou tudo. Então eu não sei como resolver isso aí. Então eu espero que eles me dêem uma solução logo para isso, para que eu não fique tão confuso ao trabalhar com o granulado nas minhas imagens. O meu monitor é um monitor simples, comum, e não possui um grande gerenciamento de cores. Às vezes, os tons podem estar variados, o que pode ser um azul, às vezes pode ganhar um ligeiro tom de verde, e eu nunca sei exatamente quais as cores eu estou ajustando dentro do painel HSL cor dentro do Lightroom. Graças a Deus, a Adobe agora me apresentou uma solução. Vamos ver, me acompanhe para ver se esse problema agora vai ser resolvido para mim e para vocês também. Vou abrir o painel HSL Cor. Vou escolher luminância. E luminância, nós vamos trabalhar apenas o claro e o escuro dentro das cores. Mas como saber exatamente qual a cor que eu estou trabalhando? Porque dentro de uma cor pode ter outras. Por exemplo, se eu diminuo o azul, olha, eu diminuí o azul, mas veja que o fundo, que parecia um pouco esverdeado, também foi afetado. Como saber exatamente qual a cor que você vai estar trabalhando? Agora, a Adobe me providenciou essa solução que eu estou gostando muito. Quando você vai trabalhar uma cor, se você segurar em Alt, clicar sobre o ajuste, as outras cores que não contêm, que não fazem parte do espectro vermelho, desaparecem, são dessaturadas e somente o vermelho da imagem aparece. Vejam, onde tem vermelho, está aparecendo, e agora eu posso fazer o ajuste de luminância que vai afetar principalmente ou somente o vermelho. Quando eu retirei meu dedo da tecla Alt, tudo voltou ao normal e apenas o vermelho foi afetado. E vou fazer a mesma coisa pelo azul, começando com o azul piscina. Nada aparece marcado na imagem. Nenhuma cor se sobressai na imagem. Significa que nós não temos o azul piscina. Mesmo que eu esteja trabalhando com um ajuste de arrasto, se eu segurar em Alt e clicar, somente a cor que se destaca vai aparecer e as demais vão dessaturar. Para mim, a Adobe resolveu um grande problema, porque agora eu não preciso confiar nas cores do meu monitor, mas eu posso confiar nas cores em nível de pixel, em nível digital, e saber exatamente o que eu estou tratando. Imagine isso em uma imagem com cores complexas. Nossos problemas, desta vez, parecem ter acabado. Bem, pessoal, estas foram as 4 dificuldades que eu estava tendo. Como vocês viram, uma delas ainda é um pouco de dificuldade. E se você quer saber mais ainda sobre o Lightroom, eu vou deixar aqui no final um card de um vídeo onde eu mostro como trabalhar com o preenchimento generativo da inteligência artificial
do Photoshop dentro do Lightroom. Esse vídeo está imperdível. Muito obrigado por ter assistido até agora. Até a próxima.